O estado do Rio Grande do Sul, que atualmente enfrenta a maior tragédia climática do estado, com mais de 150 mortos e 80 mil pessoas em abrigos, aparece na plataforma Adapta Brasil, que é gerida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como uma região com baixo risco de inundações, enxurradas e alagamentos. Lembrando que essa plataforma foi lançada em 2020 e não é utilizada para gerar alertas, mas sim para se ter um parâmetro para os gestores avaliarem a necessidade de medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. A capital Porto Alegre, que está debaixo d'água, a gente tem visto isso pelo menos há uma semana, também é classificada como uma região com baixo índice de risco para alagamentos. Importante dizer que quando se trata de uma ameaça causada pela mudança climática, nesse tipo de evento, a cidade apresenta um nível muito alto. Além disso, a vulnerabilidade da população de Porto Alegre também é considerada muito baixa. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, ao vivo, diretamente de Brasília, capital federal. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Essa plataforma do governo indica que a cidade de Porto Alegre tinha baixíssima vulnerabilidade para alagamentos, enxurradas e inundações. Apesar desse fenômeno que a gente pôde observar ter surpreendido os especialistas, meteorologistas, claramente essa plataforma apresenta problemas, pelo menos na avaliação, não? A informação que eu tenho é que não houve atualização, que os instrumentos hoje que fazem essa medição são bem precisos, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite, deputado Palumbo, delegado Palumbo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos pingos dos is. Isso é muito importante, nos enche de responsabilidade. Olha, a informação que se tem sobre esta plataforma é de que houve, na verdade, uma falta de atualização e de, na verdade, lidar com essa tecnologia. Tudo hoje, com relação ao clima e tempo, é moderno. Há uma atualização geral de software, de satélite e de trabalho de avaliação. A inteligência artificial está sendo usada, ou seja, há um grau de acerto muito grande. É claro que não é 100%, né? Que é uma avaliação que pode mudar. Existem possibilidades de mudança, variáveis, mas é uma possibilidade de acerto muito grande. E se a plataforma não informou devidamente, é porque não estava sendo avaliada, não estava sendo atualizada. O erro aí seria humano, seria na manutenção dos dados da plataforma e também na avaliação dos dados que estavam no satélite. Dizem os especialistas de que não há um erro desse tamanho. Mas o que revela aí é que ninguém sabia dessa plataforma. Uma plataforma assim, ela tem que ser crível. As pessoas têm que acreditar, porque abandonar a própria casa, pegar os filhos e animais e sair pelo mundo sem saber onde vai, tem que acreditar que a situação é realmente muito perigosa. Senão, não faz. E, na verdade, a plataforma não era nem conhecida, nem era nem consultada, portanto, não tinha essa credibilidade. É um dos pontos que devem ser observados a partir desta tragédia horrível que caiu sobre o Rio Grande do Sul. É isso, seguimos com o giro inicial. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Rio Grande do Sul não estava nesse mapa de risco das enchentes por conta dessa plataforma que identifica justamente as regiões com alto índice de vulnerabilidade para enchentes, enxurradas e outros desastres climáticos. O que lhe parece, Mota, erro técnico, uma falha da plataforma ou possivelmente erro humano? Eis a questão, hein? Eu não sei que diferença faz, né, Caniato, ter sido erro humano, erro técnico, erro do satélite ou erro da inteligência artificial. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. A última pessoa que vai fazer elogios ao governo sou eu, mas é preciso ser justo. Essa catástrofe parece ser o que o escritor Nassim Taleb chama de cisne negro. São eventos absolutamente imprevisíveis. Provavelmente a pandemia também não estava no mapa de risco de ninguém. É preciso ser justo. São eventos imprevisíveis. Não há demérito algum na falha da previsão. A vergonha, e é uma vergonha gigantesca, inesquecível e imperdoável, é não ter a capacidade de reagir.
A missão do Estado é proteger a vida, a segurança e a propriedade dos cidadãos. Um Estado que não serve para isso, não serve mais para nada. Análise dos nossos comentaristas, Cristiano Beraldo também ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quero só reforçar para a nossa audiência que essa plataforma do governo, mas que é gerida pelo Ministério de Inovação e Tecnologia, não é usada para gerar alertas, aqueles alertas que nós mencionamos no dia de ontem, ou seja, não é que automaticamente gera um alerta para as autoridades ou até mesmo para as pessoas físicas por meio, por exemplo, do celular, mas serve de parâmetro para que as autoridades verifiquem a necessidade de implementar medidas específicas para mitigar, de prevenção e por aí vai. Agora, curiosamente, o estado do Rio Grande do Sul não estava no mapa de risco das enchentes do governo. Estranho, né, Beraldo? Bota estranho nisso, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, delegado Palumbo, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, na verdade, esse tipo de sistema de monitoramento, ele só serve para alertar a população. Porque, se não for isso, eu tenho dificuldade em entender qual é a utilidade, se não avisar as pessoas para que elas possam sair de áreas de risco, para que as prefeituras possam fazer o seu planejamento urbano sem considerar áreas de risco e por aí vai. Só que o Rio Grande do Sul, a gente está vendo agora, é um estado que naturalmente é um estado de alto risco pela quantidade de rios, pela quantidade de represas, de riachos e por aí vai. A gente viu que a infraestrutura não comportou o volume de águas. E ainda hoje, algumas estruturas estão em risco. E caso aconteçam novos rompimentos, a gente ainda vai ver mais devastação, mais famílias atingidas, mais mortes, mais tragédias, mais caos. Só que essa inspeção de infraestrutura, ela se dá primeiro em loco, acompanhando, observando. Segundo, é obrigação do Estado que realizou a obra. Quando fizeram a obra ali, das várias obras que foram feitas para conter ali as águas, para poder garantir segurança para a ocupação populacional que se deu no entorno dos fluxos de água, essas obras elas têm ali a partir delas um manual de instruções, como é que você acompanha, como é que você avalia, de quanto em quanto tempo você precisa fazer inspeções, reparos, todo o procedimento é estabelecido, isso não cai do céu, ninguém inventa isso não, isso vem com a obra. Só que isso obviamente não foi feito, não houve o cuidado necessário, o investimento necessário nesse tipo de coisa, porque esse é o investimento que ninguém vê. Geralmente essas obras estão afastadas, longe dos olhos de todo mundo, aí o gestor pensa, para que colocar tanto dinheiro nessa obra que ninguém vai ver, que não tem nenhuma, não é sensual, não é sexy para vender para o eleitorado, aí vai ficando, nunca é prioridade, dá nisso, dá nessa tragédia. Então, o sistema do Ministério de Tecnologia e Inovação, para voltar ao início da nossa conversa, Caniato, ele só serve se ele for dar alerta a alguém. Porque se não der alerta, realmente é só mais um sistema para gastar dinheiro público de forma inútil. Também com a gente o delegado Palumbo. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Essa plataforma Adapta Brasil e esses indicadores que sinalizavam que o Rio Grande do Sul não tinha risco alto para enchentes, enxurradas, alagamentos. O que é preciso considerar, hein, delegado? Que o Ministério da Ciência e Tecnologia falhou. Uma boa noite, Daniel, Beraldo, Mota, Zé Maria e a toda a nossa audiência. Falharam. Agora eles estão alegando que eles não tinham que passar alerta, mas geraria medidas para os gestores. Ou seja, eles tinham obrigação de avisar. Esse ministério é justamente para isso. E não fizeram. E o que o Beraldo falou é a mais pura verdade. Político não se interessa por obra que não vai aparecer, que fique visível. Não se interessa por obra debaixo de terra, porque não aparece. Então pode reparar, véspera de eleição para vereador e prefeito.
eles asfaltam a cidade inteira. Por quê? Porque isso é visível. Mas, no decorrer dos anos, buraco para tudo quanto é lado. E isso não é só São Paulo, não. Grandes cidades, Ribeirão Preto, Jundiaí, mesma coisa. Ou seja, o Beraldo está certíssimo. Eles se interessam por aquilo que é visível e vai dar voto, vai reverter em voto para eles. E o Ministério da Ciência e Tecnologia errou, e errou feio. Tá certo. Agora, só para fechar esse tema, a gente vai ter, inclusive, um convidado daqui a pouco. Eu peço que você continue com a gente. Agora, Zé Maria, só para fechar, ok, tem esse problema que foi identificado. Olhando para frente, está no radar do governo federal ou mesmo do governo estadual do Rio Grande do Sul investir em novas tecnologias, dispositivos para evitar que esse tipo de situação surpreenda população, autoridades? Tecnologia hoje em dia pode ajudar demais na identificação de fenômenos climáticos. A gente vê isso em vários países, né? E no Brasil também, vários municípios já têm há muito tempo esse tipo de alerta. Vários municípios, viu, Daniel, já estão com esse processo em andamento, com sirenes e com indicativos através do WhatsApp, das mídias sociais. Já existe isso no Brasil. Mas apenas aquelas regiões onde há perigo de desmoronamento, né? Algumas regiões do Rio de Janeiro, em alguns lugares da própria cidade onde há risco de desmoronamento e há um mapeamento de áreas de risco. Eu, sinceramente, acho estranho isso no Rio de Janeiro. Se há um perigo de desmoronamento, se há uma medição, inclusive, de umidade da terra, sensores que medem a umidade, é o caso de evacuar para sempre, retirar os moradores daquela região de risco e pronto, né? Agora, a tecnologia tem que ser incorporada. É como eu disse, os técnicos me afirmaram peremptoriamente. Hoje, o grau de acerto é muito grande. Se alguém errou, foi erro humano em não comunicar e não atualizar o site. E não há credibilidade para isso. Nós não temos essa cultura. Eu vejo, por exemplo, em Londres, antes de uma criança ir para a escola, ela espera ver a moça do tempo fazer a previsão. Antes de viajar, qualquer um consulta na televisão a moça do tempo, ou o moço do tempo, ou mesmo agora na internet. Por quê? Risco de vida. Se você viaja sem saber que haverá uma nevasca, você poderá ficar preso na estrada e, se não houver aquecimento, você pode morrer. E aqui no Brasil não há essa mudança tão rápida assim. Então, nós não temos a cultura, Daniel, de prestar tanta atenção assim nessas intempéries da natureza. Isso é natural. Agora, sobre aplicar dinheiro onde não tem voto, isso é da cultura, da política. É por isso que se resiste tanto em fazer esgotos no Brasil, fica debaixo da terra. Ninguém vê, não tem voto. Agora, sobre isso aí, vou te dizer uma coisa. A prevenção não dá votos. Agora, tragédias assim tiram votos.